paz seja contigo. Gostaria nesse dia abençoar você, a sua vida, com um trecho da palavra de Deus que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 22, cujo tema é Deus põe Abraão à prova. A palavra menciona que depois destas coisas, dos acontecimentos, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este que lhe respondeu, eis-me aqui. E Deus continuou: pega o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali oferecerá um holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. E na manhã seguinte, Abraão, levantando-se de madrugada e tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 servos e Isaque, seu filho, e rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar no qual Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu de longe. Então disse aos servos: esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltamos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha e os holocaustos e colocou sobre Isaque, seu filho, e ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim, os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio daquela trajetória até aquele lugar escolhido por Deus, na qual Deus havia falado a Abraão. E eu fico imaginando aqui, naquele momento, o silêncio pairando naquele caminho entre os dois. Abraão, certamente triste, pensando nos acontecimentos que iria acontecer adiante ali naquele monte Moriá, e Isaque olhando ao seu redor, tudo preparado, o holocausto, a lenha, o fogo, mas não havia o animal para o sacrifício, como era de costume do povo hebreu. E ali os dois caminhando certamente pensativos, pensando nos acontecimentos. Então Isaque, por sua vez, decide romper aquele silêncio e diz ao pai: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. E eu fico imaginando, pensando Abraão com a sua voz, com o peso sobre os teus ombros, o peso sobre a sua vida. Isaque era o filho da promessa. Isaque era o filho na qual Deus havia prometido na sua velhice. E talvez um dos melhores acontecimentos na vida de Isaque, porque só quem é pai sabe que um dos melhores acontecimentos de nossas vidas é poder gerar um filho. E aqui então Isaque lhe pergunta: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Então os dois seguiram juntos, e eu fico imaginando os dois continuando, trilhando aquele caminho, e os dois certamente pensando no que iria acontecer. Isaque não era inocente, porque se ele rompeu o silêncio é porque ele sabia que ele seria entregue ao sacrifício junto ali com o seu pai.
Então os dois chegaram no lugar em que Deus havia lhe indicado. E ali Abraão edificou um altar. Arrumou a lenha sobre ele. E eu fico imaginando a dor no coração de Abraão em ter que colocar o seu filho como sacrifício. Mas a obediência, a fé de Abraão era tamanha, tão grande, que ele decidiu confiar em Deus. E eu quero mencionar aqui para você neste dia, não sei como você iniciou este ano, não sei como você está trilhando este ano, mas que a sua fé, ela seja inabalável em Deus. Porque haverá momentos em que algumas coisas irá nos colocar à prova, irá colocar a nossa fé à prova. E é nesses momentos em que, como Abraão ali, colocando o seu filho, preparando o seu filho para aquele holocausto, olhando para ele, certamente chorando e pensando: por que Deus? Por que Isaac? Certamente Abraão se colocaria no lugar de Isaac, mas Deus pediu a prova: me dá o seu filho, seu único filho, porque Deus queria saber de Abraão que não haveria mais nada, que houvesse o espaço entre Abraão e Deus, mas nada que roubasse o lugar do coração, da fé de Abraão. O que está roubando a sua fé? O que está roubando a sua intimidade com Deus? Os prazeres do mundo? A falta de fé? O que você tem amado mais do que a Deus? Aqui nada mais foi do que: Abraão, você me ama? Você me ama ao ponto de entregar o seu filho, seu único filho? Eu fico imaginando a dor de entregar o seu próprio filho ali. Mas Abraão confiava em Deus. E Abraão edificou aquela lenha, estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar seu filho. Acho que esse foi um dos piores momentos na vida de Abraão. Mas do céu, um anjo do Senhor chamou Abraão e ele respondeu novamente: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino, não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus. Temer a Deus não é ter medo, mas temer é você respeitar, é você saber que existe um Deus acima de você, é você honrar a Deus em todos os sentidos, em todos os momentos da sua vida. Isso é temer a Deus. Temer não é ter medo. Abraão não tinha medo de Deus, mas ele temia. Ele sabia que Deus estava acima de todas as coisas e que por nenhum momento passaria no coração de Abraão de falhar com Deus. E um ponto que eu gostaria de mencionar e deixar para a sua vida neste dia: você tem que treinar a sua mente para ser forte. Abraão certamente estava com a mente treinada, estava com a mente forte, com uma fé inabalável, para que os seus sentimentos não façam você perder, para que os seus sentimentos não façam você perder. Você tem que treinar a sua mente ao ponto para que os seus sentimentos não sejam mais fortes do que você.
mas que os seus sentimentos, a sua fé, te leve a lugares inabaláveis com Deus. Há momentos, há uma vida inabalável com Deus, aonde nada roube sua fé, aonde uma dor, uma tristeza, uma notícia, os dias maus, nada pare você. E eu quero declarar sobre a sua vida, neste ano de 2026, nada irá roubar a tua fé, nada irá parar você. Por isso, treine os teus sentimentos para que nada te pare. Treine a sua mente para que você seja forte ao ponto que nada venha roubar a sua fé. Uma palavra no dia mau, um momento de angústia, de perda, de dor, de luta, mas que nesses momentos você declare Salmo 121: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Abraão certamente elevou os seus olhos ao monte, aos céus, porque ele sabia que o socorro dele para aquele momento